Mas, Helenira, para a gente fechar, eu tenho mais uma questão para você, que é o seguinte: eu tenho visto alguns articulistas, progressistas, dizendo o seguinte, que essa questão, né, da CPI de INSS e tal é uma coisa complicada, mas muito mais complicado que isso é a pressão que a classe dominante está fazendo, Faria Lima da vida e tal, para que haja desvinculação entre o reajuste das aposentadorias, hoje vinculadas ao reajuste do salário mínimo. Porque se fizer isso, você começa a deteriorar a aposentadoria de uma forma que ela vai virar pó, não é? E isso não está sendo falado. Está mantido as 7 chaves e o governo uma pressão pesadíssima. Tanto que o novo ministro, né, da Previdência já está. Como é que ele está sendo apresentado pela mídia? Que já está combatendo o cara. Aí o segundo do Lupe, né? Ou seja, né, se o Lupe sabia de alguma coisa, e parece que não é? Ou esse aí também sabia de tudo, quer dizer, já estão queimando o cara antes do cara começar efetivamente como ministro. Não tem a ver com essa questão de pulverizar aí as aposentadorias e mais dinheiro para, né, os de sempre? Com certeza absoluta. Eu acho que a solução, um pouco na sua pergunta, já tem a resposta, né? Da mesma forma que a solução para acabar com a renúncia fiscal foi imprimir ali, né, expor a lista de quem eram os beneficiados da renúncia fiscal, e daí tem na lista a Globo, a Folha, o agronegócio, nananã. E aí a gente dizer, toda vez que eles abrem a boca, eles estão falando não no seu interesse, mas no interesse próprio. Olha só, eles ganharam, né, deixaram de pagar tanto de imposto, porque isso tem sido uma dificuldade estrutural do governo desde que ele começou, um pouco antes de tomar posse, inclusive, né? Que é a história do fazer um embate político, né? Que durante um bom tempo no governo, quem mais fazia esse embate político era o Flávio Dino. O Flávio Dino foi para o STF, cumpre outra função. A gente tem agora a Gleisi fazendo um pouco disso. Eu acho uma melhora em relação ao período anterior, mas ainda não suficiente. E viu o Haddad em alguns momentos específicos fazendo esse embate. Esse que eu contei foi um deles, né? Você olha e fala, então tá, vocês não deixam a gente acabar com a renúncia fiscal porque vocês estão ganhando dinheiro e vocês estão fazendo uma campanha para poder continuarem ganhando dinheiro. Então, no caso do INSS, sem a menor dúvida, a gente precisa lembrar que quando teve o golpe contra a Dilma, um dos primeiros interesses deles, tanto que foi o governo do Temer que apresentou a proposta, era a reforma da Previdência. Eu tenho dito, Ângela, que se a gente olhar, desde 2008, o capitalismo entrou em crise e o crescimento do fascismo internacionalmente, isso que você falou, eu olhei a foto e achei... É difícil até de nominar, né, o que é o Trump se colocando na posição de papa, mas toda essa crise, eu digo assim, ó, essas figuras, elas estavam aí, certo? O Trump era um cara ridículo, que estava no canto da sociedade, apesar de ter todo o dinheiro, ele tinha que pagar para aparecer nos filmes. Ele era famoso porque comandava um concurso de Miss, depois um reality show patético. O Bolsonaro estava ali no Congresso há 28 anos, o Milei, cada um estava ali. Eles estavam tentando ter espaço. Por que, de repente, essas figuras, que antes eram ridículas e ficavam no canto, conseguem crescer nesse nível a ponto de virar o Zelensky, que era um comediante patético, que faz uma campanha horrorosa, né? Por que essas pessoas florescem, digamos assim? Por que elas ganham o espaço político que ganharam? Porque é do interesse do capital. A gente está numa situação em que os capitalistas assistiram à queda das suas próprias taxas de lucro, uma superacumulação que o Piketty já tinha dito, gente, se concentrar a renda desse jeito e a riqueza desse jeito, o sistema quebra, né? Ele não era contra a desigualdade exatamente porque era, enfim, do mal pessoas passarem fome e não terem onde morar, mas ele denuncia, porque essa desigualdade quebra o sistema. E quando eles veem o sistema começar a emperrar, essas figuras começam a ser necessárias. E uma das coisas que é a estratégia de recuperação dessas taxas de acumulação é se apropriar de patrimônio coletivo.
E a Previdência Social é uma grande poupança paga e sustentada pelos trabalhadores, dos trabalhadores. E o que os caras olham? Eles olham com os olhos desse tamanho e falam: meu Deus, é o cofre do tio Patinhas, com bilhões de propriedade dos pobres. Fala sério, isso aí é meu, porque tudo é meu, né? Porque os super ricos, eles olham com esse olhar. E aí, eles estão sempre tentando. Então, eles conseguiram, levaram 6 anos, né? Precisou sair o Temer, entrar o governo de extrema-direita do Bolsonaro, ter uma pandemia para eles conseguirem passar a reforma da Previdência, mas eles nunca estão satisfeitos. Então, eles estão há muito tempo querendo quebrar 3 pilares, que são pilares importantes do Pacto Nacional que a gente fez com a Constituição de 88, que são os mínimos constitucionais de investimentos em saúde e educação e o salário mínimo como patamar da Previdência Nacional. E aí, eles atacam isso o tempo inteiro. Se você reparar, a agência de publicidade ela tem várias peças de marketing dirigidas para atacar essas coisas, né? E então, eu concordo com você que para enfrentar... Bom, primeiro isso, né? Cometemos um erro, porque ao anunciar esse esquema, o enfrentamento ao esquema de corrupção, a gente não contou com o fato que já aconteceria, de que toda vez que se fala em corrupção, a gente associa a quem está e não a quem, né, ao quem fez. A quem deixou a coisa. Né, a quem deixou a coisa chegar nesse lugar. Mas tem esse segundo elemento de que a gente precisa fazer um embate político não somente no debate sobre corrupção em si, né, que tem a ver com denunciar os militares, com denunciar as normas que foram fragilizadas pelo governo Bolsonaro, autorizando qualquer biboca sem documentos. Eu não me lembro mais o número, mas é uma coisa do tipo 70% das associações que se cadastraram não apresentaram o conjunto total dos documentos e 40% não apresentaram documento nenhum, ou seja, foi a burocracia desses militares que permitiu essa bandalha, né, esses militares impedindo os servidores de carreira de fazer o seu trabalho e foram permitindo essa bagunça, mas também demonstrando qual o verdadeiro interesse dele. E os verdadeiros interesses são 2. Derrubar o governo Lula porque ele diminui o desemprego e aumenta a renda dos trabalhadores, e diminuir ou fazer essa separação entre a Previdência e a política de valorização dos trabalhadores via salário mínimo. Então, a gente precisa ir para o embate político, não tem como ganhar essa guerra com esse nível de conciliação e sem enfrentar algum setor. Porque eu concordo com o Lula, e taticamente a gente sabe, que você não pode comprar briga com todo mundo ao mesmo tempo. Né? O Trump tentou e olha no que deu, né? Não tá dá certo nem para gente. Tá afundando, ótimo, né? Não dá certo nem para o lado deles, muito menos para o nosso, que somos antissistema, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que escolher estrategicamente algumas brigas e comprar ela com vontade. Acho ótimo que eles escolheram a briga da 6x1 e compraram a partir da pressão popular. Agora, talvez essa da Previdência seja uma boa, né? De comprar. Aí vai ter que escolher, porque aí tem que medir qual é a capacidade que a gente tem de enfrentar todo mundo. A gente vai centrar fogo, por exemplo, em conseguir a isenção do imposto de renda até 5 mil, ou a gente vai bancar essa briga contra os banqueiros, porque, de fato, são setores muito poderosos e não dá para brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas é preciso escolher algumas brigas e fazer o embate político até o fim nelas, né? Então, fazer o embate político no enfrentamento à escala 6x1 e demonstrar que bolsonarismo, Bolsonaro e os deputados do PL odeiam o povo e estão querendo manter essa escala desgraçada, também demonstrar que esses partidos de direita, incluindo o Tarcísio, né, estão querendo desvincular o salário do aposentado, da pensionista, das pessoas com deficiência, do salário mínimo e das mínimas condições de vida. Então, é o trabalho que a gente tem para fazer. Exato. E eu fico pensando o seguinte, né, Helenira? Olha que absurdo, né? Quer dizer, essas conquistas todas, né, têm a ver com o capitalismo mesmo, né? O estado do bem-estar social. Nós não estamos falando de socialismo nem nada, é dentro do capitalismo mesmo, né? E foram conquistas do pós-Segunda Guerra Mundial, né? A reconstrução da Europa, etc. E é isso que esse fascismo está tentando retirar. Porque como é que era antes, né? Antes as pessoas não aposentavam, trabalhavam até morrer.
ou quando tinha algum acidente, adoecia, tinha um AVC, o que fosse, ou a família cuidava, ou virava um problema. Ou ia para instituições de caridade, que também cuidavam, não podia cuidar de todo mundo, cuidava de um, de outro, a coisa era meio, né, selecionado e tal. É nisso que eles querem voltar, né? É pré-Segunda Guerra Mundial que esses caras estão querendo voltar. Né? E esse é o fascismo que a gente tem. É pesadíssimo. Então, eu fico pensando assim, o terceiro governo Lula, sabe, está enfrentando algo que a gente nem... Eu, pelo menos, não consegui imaginar, ou de me imaginar sim, mas dimensionar não, sabe? Que a coisa seria tão pesado como está sendo, não é? E é permanente. Termina uma crise, vem outra e vem outra, não dá para respirar. Nem termina, né, Ângela? Nem termina. A gente vai...